para a minha vida e para a sua vida. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela liberdade de vir a este lugar e ler a Tua palavra. Pai, Tu tens a nossa vida nas Tuas mãos. Nada acontece fora da Tua vontade. E eu rogo uma vez mais ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria. Ajuda-nos, Pai, a remir bem o tempo e usar bem cada oportunidade que o Senhor nos tem dado. E agora, como parte da Tua igreja, de alguma maneira reunido, diante da Tua palavra, eu rogo ao Espírito Santo, fala conosco. Meu Deus, quebra as barreiras. Quando Cristo morreu, diz a palavra que o véu do templo se rasgou, mas, Pai, alguma coisa ainda se coloca entre nós e o Senhor que nos impede de enxergá-lo. E eu sei que isso é o pecado, que se manifesta de tantas maneiras diferentes e está nos levando cada vez mais para longe do Senhor. Eu creio, Pai, que a Tua palavra é poderosa para quebrar esses grilhões, para uma vez mais rasgar isso que se parece com o véu e que não nos deixa enxergar as oportunidades que o Senhor nos tem dado, como também de enxergarmos a nossa real condição. Tu és o Deus da igreja, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. Não temos outro Senhor além de Ti, não há outro Deus além do Senhor. Não temos a quem recorrer nesta hora. Mas sei, Pai, que o Senhor não nos acolhe, não nos recebe, se estivermos abraçados com o pecado, se estivermos envolvidos por ele. Então nos quebranta uma vez mais, Senhor, nos ajude. O Senhor tem tempo de paz e de refrigério, mesmo em meio à guerra, em meio ao caos. O Senhor é a nossa segurança. Que a gente não seja encontrado em falta contra o Senhor, meu Deus. Tem misericórdia, nos ajude, fala ao Teu povo uma vez mais neste dia, para a honra e glória do Teu santo nome. É minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Meus irmãos, há alguns dias, fazendo a leitura, minha devocional, e eu fui profundamente tocado pela leitura do livro de Zacarias. E algumas coisas me chamaram muito a atenção. Eu sei que esse tempo, embora seja desconfortável, ele é um tempo que não pode ser desperdiçado de jeito nenhum. Eu tenho ouvido algumas pessoas falaram, por exemplo, que Deus agora vai começar a julgar a terra e agora as pessoas saberão que Deus existe, Deus está julgando, Deus está julgando. E quando eu ouço isso, irmãos, de todo o coração, isso me dá um aperto na alma enorme, porque quem de alguma maneira parece estar se alegrando, porque Deus parece estar já julgando a terra, se esquece que o juízo de Deus começa pela sua casa. Antes de Deus julgar a terra, Ele vai julgar a igreja. Primeiro Deus vai tratar comigo e com você. Nessa madrugada eu acordei e tirei um tempo para orar. E uma frase veio no meu coração. E eu não posso falar que foi Deus quem me deu, como não posso falar também que não foi. Se foi o meu próprio espírito. Mas isso ficou na minha mente, eu quero compartilhar com você. Foi essa frase: onde você esteve todo esse tempo? Onde você esteve todo esse tempo? Se foi Deus que falou, se foi o meu espírito quem falou comigo, eu não sei, mas o resultado foi uma angústia e um choro enormes. Eu tenho certeza que você tem repensado a sua vida, suas prioridades. Eu tenho certeza que se você tem orado e buscado Deus, Deus tem apontado também
as suas falhas, os seus pecados, porque Ele tem feito isso comigo. E quem sabe daí tenha brotado essa pergunta: onde eu estive todo esse tempo? O que estivemos fazendo todo esse tempo, meus irmãos? Há uma sociedade completamente confusa. A condição do homem cada vez mais exposta. Na última semana, quando vim de Vitória, e eu à noite dormi lá em Fundão, e a quantidade de bares abertos e pessoas se embriagando e dançando e fazendo festas. E quando eu olho a quantidade de bobagens que estão sendo postas na internet, quando eu olho as redes sociais, e estou deixando de olhar, de muitos servos de Deus que só postam brincadeiras, piadas, irmãos, não tem nada engraçado acontecendo, há uma tragédia em curso. Tem algo de muito grave acontecendo. E o meio de Deus somos nós. Eu quero então, nesta manhã, pensar com você um pouco, e eu tenho certeza que se o seu coração estiver disposto a uma mudança, a um renovo, você encontrará aqui resposta e direção para a sua vida, porque é o que eu tenho encontrado. Porque a primeira pessoa a ser tocada por essa palavra, a ser ferida por ela, fui eu. Eu sei o que Deus tem feito comigo, irmãos. Eu sei o que Deus tem feito comigo. E sei o que Ele ainda fará. A palavra desta manhã tem como título: é tempo de recomeço. O profeta Zacarias, no capítulo 8, o verso 23, que não é o tema, é apenas a introdução desta manhã. Zacarias, capítulo 8, verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente as barras das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Irmãos, mais do que nunca é hora da igreja se apresentar. Aquela palavra é uma profecia. E eu me perguntava assim: será que hoje as pessoas vão olhar para a igreja e vão dizer: nós vamos com você, igreja, porque nós vemos Deus em você? Sabe, irmãos, eu quero pedir a você que fique até o final e ouça toda essa palavra. Esse texto ele trata do exílio pós-Babilônia. Foram 3 grupos, 3 caravanas que voltaram da Babilônia para Jerusalém. A primeira delas com Zorobabel, depois Esdras e Neemias. O cativeiro já havia terminado, porém a transformação interior do povo ainda não havia acontecido. Eles voltaram para Jerusalém, mas eles não haviam se voltado para Deus. Eles estavam fazendo o trabalho para o Senhor, mas estavam com a motivação errada. Quando Zorobabel volta na primeira leva dos cativos, ele levou com ele cerca de 4.000 sacerdotes. E quando Neemias chega, esses sacerdotes estavam em um estado deplorável.
Neemias não encontra os sacerdotes ao redor do templo, próximo onde seria o templo, ele não os encontra. Os sacerdotes todos haviam desistido e voltaram para os campos, arrumaram um trabalho, enfim, uma vocação, arrumaram algo para trabalhar. O povo que Zorobabel havia levado, eles deixaram de ser fiéis ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas. E por conta disso, os sacerdotes de Deus foram para o campo, tiveram que deixar. E a ausência desses homens, a ausência dos sacerdotes, dos profetas de Deus, que eram fiéis ao ensino da palavra do Senhor, gerou no coração do povo um grande afastamento de Deus. Porque nesse contexto da ausência de homens fiéis e de homens que ensinavam a palavra, nesse contexto surgem os falsos profetas, os falsos pregadores. Nesse contexto surgem aqueles que tinham palavras agradáveis. Nesse contexto surgem homens falando em nome de Deus o que Deus não havia falado, surgem homens para entreter, e não é o que nós estamos assistindo. Essa pergunta tem sido feita: onde estão os pregadores da autoajuda nesse momento? Onde estão os pregadores, contadores de piada nos púlpitos? Onde estão os animadores de auditório da igreja? Eles não têm respostas, porque eles só se preocupam com os frutos, porque dos frutos eles colhem, mas não se preocupam com as raízes, porque para ensinar raiz você vai ficar exposto, você vai perder auditório, você vai perder público, você vai perder receita. Então eles sumiram, e é o mesmo contexto. A ausência de homens que andavam com Deus e que ensinavam a palavra trouxe confusão em Israel. Trouxe problemas sérios, entre eles alianças mistas. Quando Neemias chega, havia um problema. Os pais haviam dado seus filhos para casamentos mistos. E Neemias diz que ele já não falava mais a língua de Deus, falava a língua dos outros povos. A aliança que Deus reprovava agora era ensinada abertamente pelos falsos mestres. A ausência de homens que andavam com Deus permitiu que divórcios acontecessem entre o povo de Deus, e não é o que estamos assistindo agora na igreja do Senhor. Divórcios em todas as esferas, em todas as classes sociais, em todas as igrejas. Somos a geração que um dia acorda, olha para o cônjuge e diz: eu não amo mais, então agora eu vou embora. Isso está crescendo por conta da ausência de ensino. A falta de homens de Deus em Israel fez nascer no coração daquele povo um apetite enorme pelo crescimento financeiro. Porque eles aprenderam na Babilônia, se estabeleceram lá e voltaram com a mesma ideia: aqui nós vamos crescer e prosperar e ganhar. À época se guardava o sábado. Neemias diz: dentro de Jerusalém, eles foram para fora da cidade e fizeram isso, e Neemias nos ameaça. A ausência de homens de Deus permite que o Deus chamado Mamon, ou Deus das riquezas, tome o coração do povo de Deus. Por isso há muita gente hoje, membros de igreja, estão preocupados com a pandemia, nem com mortes, nem com a saudade da igreja, estão preocupados em vender. Eu disse a alguém: meu irmão, minha irmã, lembre-se, a fome que atingiu o Egito, atingiu toda a terra, inclusive a casa do patriarca, por 7 anos.
O que vai acontecer não sabemos. A questão é onde nós estamos, em quem nós estamos firmados. A ausência do profeta fez surgir entre Israel falsos mestres. Como tem gente, e para minha tristeza e vergonha, mesmo ovelhas minhas, ouvindo falsos pregadores, ouvindo homens e mulheres que não têm o menor temor a Deus, vínculo nenhum com a igreja. Que Deus nos quebrante, nos faça voltar para o nosso rebanho, para o nosso aprisco. Deus tem dado alimento para mim e para você. Esse era o contexto da época. E eu quero então que você vá comigo, se você puder, até o capítulo 3, eu quero ler do verso 1 ao verso 7. Estou em Zacarias, capítulo 3. Zacarias 3, de 1 a 7. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda, ou o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Olha o quadro, veja o quadro comigo, irmãos. Um sumo sacerdote ou um sacerdote Josué. O anjo do Senhor, e aqui nós temos uma teofania. O que é a teofania? Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Deus ou ao Cristo, Jesus encarnado. O anjo do Senhor aqui era o próprio Senhor. E havia o acusador, Josué, sacerdote, o anjo do Senhor e o acusador. Josué era o foco dessa trama, desse texto. E sobre Josué, o próprio Senhor disse: ele é um tição tirado do fogo. Ele era propriedade de Deus. Como eu e você fomos tirados do mundo e fomos tornados propriedade de Deus, servos dele. Nós temos um dono, nós temos um Senhor. Isso quer dizer que quem determina as nossas escolhas, quem aponta a direção é o nosso Deus. Tiago tem orientado a mim e a você sobre isso. Se o Senhor quiser, iremos ou não iremos. E Deus disse isso a Josué. Por isso a palavra desta manhã, recomeço. E por que, irmãos, nós precisamos de um recomeço? E por que esse momento é extremamente oportuno para que nós recomecemos a nossa vida? Porque a igreja, eu e você, precisamos estar na linha de frente. Mas neste momento, muitos de nós, não digo todos, não acuso, é constatação, porque falo também da minha vida. Temos muita sujeira, temos muita coisa errada, assim como o sacerdote Josué
nossas vestes estão sujas de pecado, de impureza, de cobiça, de injustiça, de mentira, de disfarçatez, de hipocrisia. Precisamos de um recomeço, porque nos falta hoje a autoridade espiritual, que foi retratada em Zacarias em forma de um turbante. Daqui a pouco falo sobre isso. Isso tem a ver com o que habita a nossa mente, os nossos valores. Porque se estivermos com vestes sujas e com a mente suja, embora falemos a verdade, ela não gera resultado. Porque o que falamos destoa da forma como vivemos. Guarde isso, querido. E em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Quando você e eu age como um servo de Deus, o mundo te rejeita, porque esse mundo não reconhece a obra de Deus. Mas quando agimos como o mundo, ele se identifica, porque o mundo sabe ser mundo, e por isso que muitas vezes, se não na nossa frente, mas longe dos nossos olhos, eles zombam da nossa fé, porque embora afirmemos que somos servos de Deus, nós temos buscado exatamente o que o mundo está buscando, e quando o mundo enxerga que a nossa atitude é igual a deles, eles zombam, nos ouvem, mas não nos escutam. Quando o mundo enxerga uma igreja que busca fama, que busca ostentação, que busca luxo, que busca status, que posta bobagem o dia inteiro, que posta coisa imunda o dia inteiro, que joga a conversa fora, esse mundo ri. É uma completa ausência de autoridade espiritual. E em terceiro lugar, meus irmãos, porque Satanás, o nosso adversário, está buscando a quem possa tragar. E ao deixarmos nossas vestes sujas, estamos facilitando o trabalho do nosso adversário. O adversário conhece os nossos pecados, aquilo que o nosso cônjuge não sabe, aquilo que os pais não sabem, aquilo que a igreja não sabe, o diabo sabe, ele nos acusa. Olha para o texto. Josué estava à direita, ou Satanás estava à direita de Josué para acusá-lo, e o diabo nos acusa do que a gente faz, do que a gente fez, e nos acusa até do que não fazemos. Esse é o trabalho dele. Mas quando somos acusados injustamente, Deus peleja a nossa causa. Mas quando somos acusados de modo justo, só nos cabe uma atitude: arrependimento, quebrantamento. Por que precisamos de um recomeço? Porque temos que estar na linha de frente. Porque precisamos de autoridade espiritual. E porque Satanás, o nosso adversário, está procurando nos tragar e nos destruir. Você, a sua casa, é alvo do diabo. Leve isso a sério. Precisamos aqui então, irmãos, estabelecer um elo, uma identificação entre nós e o sacerdote Josué, tendo em mente as palavras de Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 2, o verso 9, quando ele diz que nós somos sacerdotes do Senhor. E sendo assim, somos identificados por Deus, à mesma maneira que foi Josué. Deus também nos tirou e nos separou para Ele. Precisamos nos identificar com Josué, porque a realidade dele, à época, é a mesma realidade da igreja de hoje.
ou seja, eu e você. Nós somos a igreja, lembre-se, o eu sou nos fez, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E quando eu digo isso, meu irmão, minha irmã, me refiro à minha igreja agora, aquela a quem Deus confiou a mim. Não apenas os de hoje, mas aqueles que nesses quase 25 anos foram minhas ovelhas. Irmãos, não cabe apontarmos nosso dedo de acusação para quem quer que seja na igreja. Não cabe. Porque o dedo de Deus e da justiça dele está apontado na minha direção e na sua. Irmãos, durante anos nós temos convivido com acusações maquiadas de um aparente zelo. Quantas vezes nós homens, quantos homens que procuram e vêm comentar, você viu a roupa de fulano, você viu a roupa de ciclano, quando carregam nas suas mentes adultério, prostituição, sentimentos impuros, e aponta para alguém quando o próprio coração condena. Pelas nossas palavras, pela nossa boca, nós estamos nos condenando. É tempo de acabar com isso. Irmãos, durante anos temos dado ouvidos aos que apontam cisco nos olhos dos outros, quando esses têm uma pedra nos seus próprios olhos. É tempo de uma análise interior, que não é feita por nós, porque nós somos complacentes conosco e com os nossos, mas à luz da palavra, à luz da ação do Espírito, orando no Espírito, o Senhor vai nos trazendo essas impressões e vai nos mostrando por espelho quem nós somos e como estão as nossas mãos. Pastor Hernandes Dias Lopes, em um dos seus sermões, entre tantos, ele chamou a atenção para os ais do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 5, ele profere vários ais. E eu quero te lembrar alguns ais, quero citá-los aqui para você nesta manhã. Isaías diz assim: ai dos que nunca se satisfazem com os seus bens. Você viu a imagem antes do começo dessa palavra. Os bancos completamente vazios. Isso aqui não é igreja. Tem gente que se preocupa tanto com isso aqui, com muro, com placa, com endereço, com prédio, e se esquece que a obra de Deus é feita dentro de nós. Mas o ai aqui é Isaías, ou Deus condenando por meio dele gente que está sempre insatisfeito, precisa de um carro novo, e depois de um outro carro, e depois de um outro carro, e uma casa não é o bastante, então temos que ter 2 casas e 3 casas, e uma propriedade não é o bastante, então temos que ter 2 propriedades, e o emprego não é bom, então temos que ter uma outra fonte de renda, uma outra fonte de renda, e temos que ganhar um pouco mais, e mais um estudo, mais uma pós, mais um mestrado, e mais um doutorado, e mais um salário, e você vai gastar aonde isso tudo? Isaías diz, ou Deus diz por boca dele: ai daqueles que nunca estão satisfeitos. Meus irmãos, quando nós voltarmos, olha o estacionamento dessa igreja. Eu me alegro quando vejo Deus abençoando o povo dele, mas por outro lado me preocupa, irmãos, isso não quer dizer prosperidade. Pode ser engano. O dinheiro que você guarda, os bens que você ajunta, podem depor contra você no dia do juízo. Não sou eu quem está dizendo, é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas Deus manda ser prudente, sim, mas não manda ser mesquinho, nem avarento e nem materialista. Isso está no capítulo 5, verso 8. Diz mais: ai dos que se embebedam
e que estão sempre atrás de uma música, um hobby, uma festinha, e não consideram o Senhor. Meus irmãos, os crentes têm produzido espetáculos vergonhosos em muitas festas. Tem crente indo para a festa e saindo de lá bêbado. Isso é uma vergonha para o Evangelho de Jesus, para a igreja de Jesus. Sempre uma festinha, um prazer, uma brincadeira, um hobby. Não sou eu quem diz, Isaías 5, 11, 12 diz. O terceiro ai de Isaías: ai dos que fazem da mentira um instrumento de benefício próprio. Como tem crente malandro, como tem crente desonesto. Diz a Bíblia que balança enganosa é abominável ao Senhor. Quantas empresas, mesmo nessa cidade, estão caindo no descrédito, porque o povo considera os proprietários desonestos, pilantras. Oferecem uma coisa e entregam outra, e mentem. Ai dos omissos, dos covardes, dos que não querem se comprometer e pervertem a verdade. Capítulo 5, verso 20. Essa semana, olhando, alguém mencionou um comentário bíblico de uma teóloga, uma escritora que tem vendido bastante, e os comentários eram ótimos. E quando disse que era um comentário em Romanos, eu me interessei pela leitura e fui olhar o índice. Eu, antes de comprar, eu gosto de ler capa contra capa, ler a orelha, ler prefácio, o que eu tiver acesso. E eu pensei, já que é Romanos, e a autora no prefácio fez uma introdução, disse que ela ia destacar alguns textos. E eu já sabia o que ela não iria citar. E eu fui até o índice, e ela fez destaques em vários capítulos. E no capítulo 1 de Romanos, ela foi até o versículo 15. Ela não quis abordar, ela não abordou, ela disse que quis tratar de questões que são comuns. Porque Romanos capítulo 1, a sua parte final, trata da ideologia de gênero, que quem sabe você, meu irmão, minha irmã, fica bancando e fica apoiando. Diz a Bíblia, leia Romanos 1, o que é o homossexualismo, o lesbianismo, segundo a Bíblia. Ideologia de gênero é um atestado de que a sociedade foi entregue à própria sorte por Deus. Lê Romanos capítulo 1. E como tem crente, como tem irmão e irmã, ovelhas calando a boca, sabe por quê? Não querem se comprometer. Não querem ser mal vistos. Estão trazendo juízo para a sua própria casa. A igreja é a atalaia. Diz a Bíblia que entre vários que não entrarão nos céus, os homossexuais não entrarão nos céus, segundo a Bíblia. Não sou eu, está escrito. Se não estivesse, eu não diria. Isaías quem diz, ai dos omissos, dos covardes. Diz mais, um outro ai de Isaías capítulo 5, verso 21. Ai dos orgulhosos que se julgam acima da verdade da palavra de Deus, que não escutam ninguém e são senhores de si mesmos. Capítulo 5, verso 21 de Isaías. É gente que não ouve Deus, não ouve a palavra, não ouve os homens de Deus, as mulheres do Senhor. Fazem o que querem, quando querem, como querem, a despeito do que a Bíblia diz. Sabe por que fazem isso? Lembra na introdução? Porque está cheio de falso profeta e falsos pastores te dizendo que as coisas mudaram. Tem gente reescrevendo a Bíblia. A Bíblia se cumpre, ajuntarão para si
doutores conforme a sua própria vontade. Terão comichão nos ouvidos para ouvir o que agrada. Isaías diz, ai dos que procuram isso. Diz mais, Isaías capítulo 5, verso 22. Ai dos que se orgulham, as palavras minhas, de suas muitas rolhas de vinho e das bebidas fortes. Meu irmão, tem um negócio tão esquisito. Tem crente que sabe tudo sobre vinho, postam sobre isso, se orgulham de terem bebido isso, terem bebido aquilo. E eles têm a resposta para me dar. Eles dizem assim, a Bíblia diz para não se embriagar, mas beber um pouco que mal tem. É verdade. É verdade. Se eu disser que você está pecando, eu estou mentindo. Mas sabe, sempre que você usar o argumento de que a Bíblia proíbe, não vos embriagueis, continue o texto. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Se você é alguém cheio do Espírito Santo, toma sua taça de vinho então. Nós pegamos a parte que nos interessa. Tem gente que expõe na sua sala as muitas garrafas de bebida. Uma vergonha. Não vos embriagueis, mas enchei-vos. Se é cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, então fique à vontade. Dos que se orgulham de bebidas fortes. Tem um negócio esquisito acontecendo. Quem antes reprovava, agora aprova. Quem antes condenava, agora participa. Se a trombeta der um som incerto, a tropa não se levanta para a batalha. Isaías foi usado por Deus e foi apontando os muitos ais do povo. Isso no capítulo 5. Até que no capítulo 6 ele fala, ai de mim. Agora ele se volta para ele, o Deus se volta para ele. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Lembra o que eu falei antes? Quando apontamos para os outros, temos que nos lembrar que Deus está apontando para nós. Ai de mim, Isaías se sente perdido. Ele confessa, os meus lábios são impuros. E eu estou habitando com gente impura. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Sabe o que isso quer dizer? Eu não posso permanecer na presença de Deus, trazendo sujeira na minha boca, e nem convivendo com sujeira, a não ser como sal e como luz, como enviado de Deus. Sabe, quando eu olho para esses ais de Isaías e até aqui onde chegamos, isso me lembra de algo que eu quero compartilhar com você. Para Deus, para o nosso Senhor, a vida e o modo como se vive é mais importante que o trabalho que se faz para Ele. Deus valoriza o que nós somos muito mais do que aquilo que nós fazemos. Santidade deve estar à frente das nossas ações e das nossas obras. Não adianta vir aqui pregar e eu sei o que eu estou falando de mim. Não adianta vir aqui pregar com sujeira na minha mente, tendo tido conversas imundas durante a semana, tendo visto coisas imundas. Embora as palavras sejam verdadeiras, o resultado será nenhum. Não adianta vir aqui tocar e cantar
com a mente cheia de coisas ruins. Não adianta vir aqui se assentar nesse banco e levantar mãos, entregar sua oferta, entregar seu dízimo, contribuir com a obra, servir no ministério. Não adianta se nós estamos com pecado no coração. Deus rejeita. Se estamos dando a Ele migalhas, sobra do nosso tempo. Deus quer vida. E depois do serviço, Deus quer comunhão e intimidade. Antes de trabalharmos, santidade ao Senhor. E dito isso, irmãos, eu estou terminando, querido. Eu estou terminando. Tendo dito isto, eu quero então ver com você as ações de Deus na vida do sacerdote Josué. E penso que também precisamos das mesmas coisas. Preste atenção, querido. O que Deus fez para Josué é o que Deus deseja fazer em cada um de nós também. Primeiro, o Senhor mandou, estou em Zacarias 3. Deus ordenou: tirem as roupas sujas. Irmãos, é uma insanidade que nós temos cometido ao longo dos anos. É uma insanidade comparecer diante de Deus com as roupas sujas. E aqui, meu irmão e minha irmã, uma palavra para você, alguém que te ama, embora extremamente desconfortável. Deus mandou que se tirasse as roupas sujas de Josué. Nós temos que olhar um pouco mais para a maneira como estamos nos vestindo. Volto a dizer, eu não entendo como servas e servos de Deus postam fotos de biquínis ou de roupas de praia em rede social. Qual é a sua intenção com isso? Deus não é glorificado por isso. Como tem irmãs quase que nuas nas redes sociais, na igreja, no templo, na rua. Eu quero propor a você, minha irmã, e você também, meu irmão, uma reflexão. Minha irmã, se você encontrasse o seu marido nas redes sociais, olhando mulheres que se vestem como você tem se vestido, você acharia normal? Porque se você achar que é normal, me perdoe, você tem que se converter. Se você achar normal o seu marido olhando decotes e roupas íntimas, mulheres quase que nuas na internet, minha irmã, você está perdida. E meu irmão, você é o sacerdote da casa, tem misericórdia. Minha irmã, Deus deu a sensualidade. Uma mulher ser sensual ao seu marido, no seu limite, é de Deus. Me perdoe a grosseria. Querer ser gostosa é do diabo. É o diabo te usando para levar alguém ao pecado. Ah, mas isso é machismo. Não. A Bíblia nos manda sermos discretos. A beleza de uma mulher, segundo a Bíblia, não está na roupa e nem nos ornamentos, está numa vida santa e cheia de boas obras. Estas mulheres, segundo a Bíblia, honraram a Deus. Minha irmã, vai para o seu guarda-roupa depois dessa palavra e vista o que você tem lá e se dobre de joelhos. E olhe para as roupas que você tem. Se você as vestiria no dia que Cristo voltar à terra, se você soubesse a data, você não usaria muitas das roupas que você tem, e nem você, meu irmão. O que está acontecendo, meus irmãos? Vestes. Nós não podemos remover a nossa sujeira, isso é obra de Deus. Nenhum esforço, nenhuma dedicação sobre-humana
há um ministério, tem o poder de nos lavar. Isso quer dizer, sabe o que? Não adianta eu me dedicar aqui, pregar da melhor maneira possível. Você vir cantar e tocar, ensinar, ficar na porta, ficar no estacionamento, ficar na cozinha. Não adianta você servir. Isso não vai cobrir o seu pecado, vai te tornar mais digno de juízo ainda. E o mesmo vale para mim. O nosso serviço não cobre pecados, só nos engana. Quem lava sujeira é o Senhor por meio do sangue de Jesus, e nesse contexto é justificação. Nós não somos justificados por meio das obras, não somos salvos por meio das obras, nós somos salvos por meio da obra de Cristo no Calvário. O seu pecado está invisível aos seus olhos, porque ele dominou sua mente. Volte para a palavra e diz: meu Deus, me traga de volta a tua presença. Tire as roupas sujas. Foi Deus que mandou. E mandou tirar roupas sujas. Quando Deus nos manda tirar algo, Ele coloca algo no lugar. E o Senhor disse, Zacarias capítulo 3, coloque roupas novas. Somente o Senhor pode fazer isto, porque as vestes que Deus tem para nós são aquelas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, são brancas, alvas como a neve. Isso nos lembra que o Senhor nos perdoa. Não é o quão longe você foi, tal qual o filho pródigo, é se você está disposto a se levantar e voltar e encontrar-se com o Pai e confessar: Pai, eu pequei, eu fui muito longe, eu me afastei, fiz o que não devia, comi e bebi o que eu não devia, andei com o que eu não devia, me deitei com o que eu não devia. Deus me perdoa, me dê roupas novas. Isso é o sangue do Cordeiro, meu irmão. É perdão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tirou as roupas sujas, colocou roupas novas, e Ele continua, e colocou uma mitra ou um turbante na cabeça. A ordem foi colocar um turbante novo. Então é óbvio que o anterior também estava sujo. É aqui na cabeça. Paulo fala sobre o capacete da salvação. A nossa mente é o nosso grande campo de guerra e de batalha, irmãos. Você não pode impedir que a tentação venha, mas quando ela vier, você precisa recorrer imediatamente a Deus. Se você me ouve agora e você está com dificuldades com o pecado, se você confiar em mim, me procure, eu vou ouvir você, eu vou orar com você, eu vou te acompanhar. Não vou trocar isso, não vou colocar isso num alto-falante, não vou anunciar em rede social, mas por misericórdia guarde essa frase: é melhor confessar tentação do que confessar pecado, é melhor confessar fraqueza do que confessar queda. E isso acontece na mente, e Deus coloca na cabeça do sacerdote, e eu e você somos sacerdotes, segundo Pedro. É mudança de mente, de mentalidade. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, se estamos de fato em Cristo, nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Meu irmão, a sua velha natureza, guarde isso. Velha natureza não se amarra. Velha natureza não se repreende, nem em nome de Jesus. Velha natureza você crucifica, você mata todos os dias diante do Senhor. Deus, mortifica a minha carne, Senhor, mortifica a minha carne, me leva à cruz, me leve à cruz, me leve à cruz, porque se não fosse a cruz, nós estaríamos condenados, meu irmão. Confesse, porque diz a Bíblia: quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É tempo de sermos odres novos, para recebermos o vinho novo de Deus. Tem gente querendo ser o que sempre foi, e pedindo que Deus faça uma transformação. Não! A mudança da cabeça aos pés. Um novo entendimento de que o nosso mover se dá pelo mover do Espírito Santo que fala conosco. Meu irmão, quero que você guarde algo. Aprenda a orar no Espírito.
Pastor, o que é isso? Pergunta para o Espírito Santo que ele vai te falar. Mais à frente, durante a semana, quem sabe, eu volto a abordar. Mas fale isso. Oração no Espírito. Ele coloca uma mitra, um turbante na cabeça. Tem muita gente com a cabeça confusa porque não conhece a mente de Deus. Não entende a vontade de Deus. A quarta atitude é ter o anjo do Senhor ao lado. O anjo do Senhor se coloca ao lado de Josué. Sabe por quê? Porque se o Senhor não estiver do nosso lado, o diabo nos acusa, nos tenta e nos joga no chão. Ele de fato, o ladrão vem, isso é uma maneira figurada, para te roubar, para te matar e para te destruir. Se não fosse o Senhor do seu lado, você que me ouve sabe disso muito bem, e eu sei o que eu falo da minha vida. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui, e quem sabe você não estaria aí me ouvindo agora, porque Deus foi misericordioso e te poupou. Nós precisamos do anjo do Senhor do nosso lado. E falei anjo do Senhor, que era o próprio Deus. Em João 15,5 diz a Bíblia: sem mim nada podeis fazer. Isso é afirmação, é condição. Sem mim nada podeis fazer. João 15,5. Zacarias no capítulo 4, verso 6 diz: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Igreja, você não empurra, igreja, você vive, porque você é quem conduz a igreja, quem aponta para onde ir, se é para ficar parado ou não, é o Espírito Santo, e nós temos que reaprender a desejar comunhão com o Senhor. Isso se dá por meio do Espírito Santo. Não tenha medo de falar em avivamento, em renovação, em transformação. Deus tem vinho novo para a igreja, meu irmão. Vença o seu medo, o seu preconceito. Você tem medo de Deus, tem que ter medo do diabo, tem que ter medo da carne, tem que ter medo desse mundo que está te enganando, mas temer o Espírito Santo, ele não traz confusão alguma. Não é na força, na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade de organizar. E nós batistas somos muito bons em organizar, em administrar, em fazer a máquina girar. Mas por isso mesmo que os resultados são tão pequenos, que está nos faltando unção espiritual, poder, fogo de Deus. Precisamos do Senhor, irmãos. Em quinto lugar, depois de tirar as roupas sujas, colocar roupas novas, colocar uma mitra ou um turbante na cabeça, nos lembrar que o Senhor está ao nosso lado. Ele diz: anda nos meus caminhos, anda nos meus caminhos. Qual é o caminho, pastor? Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho. Não existe outro. Há muita gente andando pela ciência, pela pedagogia, pela psicologia, pela psicanálise. Meu irmão, o caminho é Jesus. Isaías 55:8 diz lá: os nossos caminhos não são de Deus. Quer dizer que eu posso estar errado. Meu irmão, volta para o caminho da obediência, do quebrantamento, da renúncia, da morte do eu. Andar nos caminhos do Senhor. Tem gente andando para tudo quanto é lado, mas não anda no caminho de Deus. Em sexto lugar, seguir as ordenanças, é o que ele disse a Josué. Olha que interessante que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Bom, nós estamos confundindo tanta coisa. Quantos que falam, eu preciso louvar a Deus, aí começa a cantar. Também é uma forma.
Eu preciso adorar a Deus, então eu vou cantar, que é uma forma, e que nos faz muito bem, nos leva para perto de Deus. Mas saiba, a grande maneira de se adorar e de se louvar ao Senhor, a que funciona, a que dá resultado, é obedecê-lo. Não é ficar arrepiado num culto, não é gritar, sapatear, rolar, não! Quem ama a Deus obedece. Aquele que tem os meus mandamentos, guardar na Bíblia, é colocar em prática. O Senhor diz a condição para que ele acredite no amor é a obediência. Isso está em João 14, 21. Em João 15, 14, diz assim: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. E a gente confundindo as coisas. Mas pastor, não estamos na época da graça, a lei já foi? Bem, eu vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos. O que é um mandamento para você? É pedido? É sugestão? É uma ideia? Sereis meus discípulos se fizer o que eu mando. Quando alguém manda, ele não pede. Manda. Você entende isso? Obedeça. Não é o que um pai ensina ao filho. Não estou pedindo, estou mandando fazer. E sabe, essa madrugada, enquanto eu orava, eu orei especificamente por uma família que eu amo. Para que Deus desse a essa família graça, misericórdia e direção, porque de fato eu os amo com todo o meu coração. E depois orava pelas famílias em geral. E Deus trouxe ao coração algo que você já sabe, não é novidade. Mas eu precisava disso porque eu sou o seu pastor. Eu preciso te ensinar. Nós estamos assistindo à derrota completa da autoridade paterna e materna dentro de casa. Crianças que fazem o que querem, como querem e quando querem. Que zombam dos pais diante de todo mundo. Que não respeitam uma ordem, uma autoridade, nada. Pais que ameaçam, mas são fracos e covardes. É aí o que Deus trazia ao coração, que você sabe. Se esses filhos de hoje, muitos deles, não respeitam seus pais e zombam, como você acha que serão os filhos gerados por esses filhos? É só o começo. Pai e mãe, quando você tira a autoridade e a vara da sua casa, guarde algo. Você vai perder os seus filhos. E você vai perder os filhos dos seus filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina a autoridade. Isso é um mandamento. Isso é uma ordem. Segundo a Bíblia, não é minha, é bíblico. Em sétimo e último lugar, Deus mandou tirar as roupas sujas. Deus mandou colocar roupas novas, colocar um turbante. Disse que o anjo estava ao lado. Deus mandou que andássemos nos caminhos. Deus mandou que seguíssemos as ordenanças. Por quê? Para que então pudéssemos guardar os átrios, servir no templo, andarmos como gente dele. Guardar os átrios é manter a autoridade recebida por Deus para ensinar. O que nos diferencia do mundo é a autoridade de Deus que vem sobre nós, é a unção divina. Guardar os atos é gozar de liberdade diante de Deus, de falar com Ele como quem fala a um amigo íntimo, a um pai de fato. Sem impostar voz, sem usar frases prontas, sem gritar para alguém achar que eu sou espiritual.
ou sem ficar calado para achar que eu sou espiritual, é gozar de intimidade. Como você vive a sua intimidade com Deus, eu não sei. Mas eu peço que você tenha intimidade com Ele. Procure, persiga. Guardar os atos nos garante a condição para ministrarmos aos outros. Nós só podemos dar ao outro o que nós temos. E para concluir, meu irmão e minha irmã, no final do versículo 8, diz assim: trarei o meu servo, o renovo. Farei vir o renovo. Isso é uma palavra messiânica. Ela aponta para Jesus. Todo o nosso esforço, empenho e entrega devem honrar ao nosso Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O que está acontecendo, irmãos? Deus precisa ser honrado na vida de todos nós, sem exceção nenhuma. Deus não pode ser esquecido em nada, em absolutamente nada. Ouça o que diz a Bíblia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, o versículo 20. Que Ele cresça e que eu diminua. João 3, 30. Que eu experimente a morte do eu, para receber a vida do eu sou. Meu irmão, minha irmã, Jesus voltará para buscar uma igreja, não uma igreja moderna, não uma igreja contemporânea, não uma igreja das redes sociais, não uma igreja que faz bem os seus programas, não uma igreja bem organizada, não um prédio bem cuidado, embora tudo isso tenha o seu valor. Ele virá para buscar uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito algum. É essa igreja que Ele virá buscar. E o eu sou nos fez, nós somos. Nós somos a igreja de Jesus. Precisamos urgentemente de um recomeço. Precisamos urgentemente abrir o nosso coração para o mover de Deus. A fidelidade, a santidade deve ocupar um lugar no nosso coração principal, se assentar. E para encerrar com você, enquanto eu orava hoje cedo, estava tudo muito escuro. E eu, quando Deus tem me acordado, eu me dispus a orar, não importa a hora. E uma das coisas que veio ao meu coração, meu irmão, minha irmã, guarde o que eu vou te dizer. Eu não sei como que você ora. Eu gosto de orar sozinho, porque eu posso conversar. E eu sei que Deus fala, porque Ele é fiel. E uma das coisas que Deus trouxe ao coração, ao espírito, e que deixa extremamente amargurado, é o que você também sabe. Senhor, o que está acontecendo com a gente? Ouça. Os homens estão fazendo o mesmo que o diabo tentou fazer. Vou repetir. Os homens estão fazendo o mesmo que o diabo tentou fazer. E o que ele tentou fazer? O diabo tentou se assentar na cadeira de Deus. O diabo quis se assentar no trono e foi expulso. Quando desobedecemos, quando relativizamos,
o significado é o mesmo. Estamos tentando arrancar Deus do trono. Quando ostentamos riquezas, grifes e marcas, estamos fazendo como o povo na Torre de Babel, que queriam um nome. Essas coisas não convêm aos santos. É tempo de quebrantamento, meu irmão. É tempo de quebrantamento, minha irmã. Eu gostaria de orar com você. Eu vou colocar uma música para a gente poder orar. Não saia, permaneça. Ore comigo. Fale com Deus. Vamos todos orar, todos nós. Logo após a oração, eu quero falar com você. Então, logo a gente tenha orado. Pai, Tu és o nosso Senhor. Somos o Teu povo. E como igreja do Senhor, e como servo Teu, como pasto do Teu rebanho, ó Deus, eu Te peço misericórdia. Misericórdia, Senhor. Porque por muitas vezes minhas vestes estavam sujas. O meu turbante estava sujo. Por muitas vezes andei nos caminhos que eu escolhi. Por muitas vezes me tornei senhor da minha vida. E sei que isso foi usado pelo próprio diabo para me afastar do Senhor, para não ter menor significado na vida dos outros. E sei, Pai, que sou também um reflexo da Tua igreja. Somos um só corpo. Pai, tenha misericórdia desse irmão ou irmã que está abrigando pecado no coração, desobediência, agindo como um louco, uma louca. Senhor, onde nós andamos, onde estivemos por todo esse tempo, perdoa-nos, Pai, por não sermos o marido ou a esposa que deveríamos ser, por negligenciarmos deliberadamente as nossas obrigações dentro de casa, que a gente sabe tão bem, por nos valermos do mundo para justificar nossa frieza e distanciamento daqueles a quem dizemos amar. Perdoa-nos, Pai, por não corrigirmos nossos filhos conforme a autoridade da Tua palavra, e sabemos que um filho entregue à própria sorte será vergonha para os seus pais. Tem misericórdia dos lares, Pai. Restaura-nos, Pai, como igreja, dá-nos a graça de recomeçarmos. Sara os casamentos, meu Pai, os que respiram ares de divórcio, de separação. Pai, liberta os que estão hoje escravos do adultério, da prostituição, da lascívia, da imoralidade, dos que estão com boca imunda, pensamentos impuros. Meu Deus, onde nós estivemos todo esse tempo, nos perdoa, meu Pai. O Senhor disse na palavra para não colocarmos coisas impuras diante dos nossos olhos. E quanta sujeira no telefone, na televisão, no computador. Desobediência. Quantos de nós, Pai, escravos da bebida, ostentando marcas, mas totalmente frios. Nós que um dia fomos um tição, uma brasa viva, quantos de nós hoje não passam de cinzas? Pai, venha soprar a cinza. Ó Espírito Santo de Deus, que em nós habita, sopra sobre nós o Teu sopro e aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, aviva os pastores, aviva os casamentos, aviva os lares, as famílias. Meu Deus, tem misericórdia. Perdoa-nos, Senhor.
Perdoa-nos. Dá-nos a graça de um local de encontro contigo ainda hoje, quem sabe agora de manhã, agora à tarde, um local de oração, de confissão, de mudança de vida. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, ó Deus. Amém. Meus irmãos, para concluir, eu não posso pedir desculpas por nada que eu falei. Talvez você não goste do tom, nem eu gosto. Mas eu sei que apesar das minhas imperfeições, Deus também usa a minha vida. E eu sei que essa palavra é dele. Não me lembro de ter gasto tantas horas e dias em um sermão apenas. Amo a minha igreja. Não me vejo longe de vocês. Eu sinto uma falta doida de vocês. Que vontade de abraçar vocês, de beijar vocês, de vir para a igreja e de orar com vocês e de cantar. Como eu sinto falta de vocês. Deus sabe o quanto eu os amo, o quanto eu quero estar junto. O quanto eu quero ser o melhor pastor que eu puder ser. Eu não sei o tempo que Deus tem para mim, mas eu vou gastá-lo todo. Primeiro, procurando ser um servo de Deus melhor. Ser um marido conforme a Bíblia diz. Ser um pai conforme a Bíblia diz. E eu tenho falhado. Ser um pastor conforme a Bíblia diz. Ser um cidadão conforme a Bíblia diz. Ore pelo seu pastor. Ore pela minha vida. Eu sei as lutas que eu enfrento, as provas. Eu conheço bem as tentações. Eu sei bem de como o diabo trabalha, como o diabo trabalha contra a minha vida, eu sei. Eu sei o que ele tenta lançar contra. E se acontece comigo, acontece com você também. Não tenha esse pastor por mal educado, por grosseiro. Você não sabe o quanto eu preciso te amar para falar isso aqui. Se eu não te amasse, se eu não me importasse, eu estaria aqui hoje fazendo você rir, embora eu não seja um contador de piadas. Eu rogo que Deus me use para abençoar a sua vida, que no tempo que nós estivermos juntos aqui, e só Deus sabe esse tempo, eu quero ser instrumento dele para te abençoar. E se abençoar você for espremer a sua ferida, eu farei. Se abençoar você for usar a vara, eu farei. Mas também usarei o cajado para te trazer perto de mim e para orar com você. Eu quero abençoar a sua vida com a minha vida. E gostaria muito de ser abençoado por você. Você que tem sido teimoso, teimosa, em que as coisas não estão dando certo e você insiste. O seu orgulho não pode ser maior do que a voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Quero relembrar aos membros da igreja, temos irmãos aqui do Ministério de Finanças que esperam por você, se você puder vir. Se não puder, envie uma palavra no privado que alguém vai até você. Hoje à noite esses irmãos estarão aqui fora te esperando, embora a igreja permanecerá fechada. O nosso próximo encontro hoje será às 19h30. Que o seu domingo seja muito abençoado. Se você foi tocado por essa palavra, compartilhe. Mande o link para os seus amigos, compartilhe no seu Face. Creio que talvez irá para o YouTube, você pode compartilhar também. Mas faça apenas por direção de Deus. Eu não preciso que você me agrade.
Eu preciso que você ouça a voz de Deus. Falo como alguém que te ama, como seu pastor. Que Deus te abençoe e te guarde. Até daqui a pouco. Beijo no coração, em nome de Jesus. Fique em paz, querido.